Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa Alves Marques, eu sou bolsista UF. E hoje, juntamente com a minha amiga Gabriela Gonçalves Vieira, que é bolsista CNPq, nós viemos apresentar um pouquinho sobre a nossa pesquisa, que é intitulada Traumas, Urgências e Emergências, um estudo sobre os fatores de risco nas instituições de ensino municipais de Uberlândia, Minas Gerais. Quero começar falando então da importância desse tema. Entre 2018 até 2022, foram registrados cerca de 700 mil óbitos por causas externas. E dessa quantidade, 11% envolveram crianças e adolescentes. Tendo isso em mente, nós também compreendemos que as escolas, elas são instituições fundamentais para o desenvolvimento dos jovens no nosso país. E por ser tão importante, nós sabemos que as crianças e os adolescentes passam grande parte dos seus dias nesses ambientes. Logo, eles também estão suscetíveis a sofrerem acidentes nos colégios. Mas afinal de contas, quais são esses acidentes que as crianças estão mais suscetíveis a sofrer nas escolas? E quais crianças apresentam o principal perfil de acidente? Infelizmente, nós ainda temos poucas informações sobre isso no Brasil, então nossa pesquisa visa justamente compreender os principais fatores de risco que envolvem esses acidentes nas escolas, porque assim é possível promovermos políticas públicas e que minimizem os danos e que possam ajudar ainda mais esse público. Então, quais são os objetivos da nossa pesquisa? O primeiro é analisar a prevalência dos incidentes. O segundo é identificar algumas variáveis que possam estar relacionadas com os traumas, urgências e emergências sofridos nesses locais. Como, por exemplo, o perfil dos profissionais, o número de crianças supervisionada por turno, por professor, que pode vir a estar relacionada com maior número de acidentes. Queremos analisar também em relação aos ambientes de maior risco e também possíveis medidas de prevenção. Portanto, trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo que é importante frisar que foi aprovado pelo CEP. Sobre a metodologia, como nós colhemos esses dados? Bem, eu e a Gabi, nós somos coordenadoras de um projeto de extensão chamado Primeiros Socorros nas Escolas, Educar para Salvar. E nesse projeto nós capacitamos 300 professores por semestre em Primeiros Socorros. E aí, durante os eventos, nós colhemos informações, nós passamos um formulário de pesquisa, e esses professores que estão o tempo todo em contato com as crianças, o tempo todo em contato com esse ambiente que nós queremos analisar, eles responderam uma série de perguntas para nós. Tivemos uma amostra final de 232 respostas, e nós analisamos esses dados através do software Jamov. A maioria dos dados eles foram analisados mediante uma análise descritiva simples, né? Aplicando a frequência, o percentual, moda, mediana, para poder entender um pouquinho mais das proporções. Além disso, para alguns outros dados, nós utilizamos também alguns testes de associação. Então, nós aplicamos principalmente o teste de Q quadrado e o teste exato de Fisher, para poder entender a relação de treinamento de primeiros socorros, se os professores já tiveram algum treinamento de primeiros socorros, e se eles saberiam reagir a algumas situações, como, por exemplo, parada cardiorrespiratória, convulsão, choque e outros. O primeiro resultado importante da nossa pesquisa, significativo, revelou que professores capacitados sabem agir melhor em situações de emergência. Confiram esse dado comigo. Por exemplo, 83% dos profissionais que participaram de cursos de treinamento de capacitação em primeiros socorros afirmaram saber como agir perante a uma convulsão, enquanto apenas 51,8% dos não capacitados revelaram o mesmo. Quando a gente pensa sobre isso, a gente consegue um P menor do que 0,001, o que torna esse dado significativo, reforçando a eficácia dos treinamentos na preparação de docentes para lidar com situações de emergência. O segundo dado importante que a gente conseguiu nos resultados foi uma associação positiva entre o uso do DEA e saber manejar uma parada cardiorrespiratória. E embora a maior parte dos docentes não saiba utilizar o dispositivo, ou seja, nós tivemos 82,9% que não sabiam utilizar o DEA, quando a gente associou essas duas variáveis, DEA e saber agir numa PCR, nós também encontramos um P menor do que 0,001, tornando-o significativo. O terceiro resultado relevante diz respeito aos fatores de risco. O primeiro fator de risco mais elencado foi a quantidade de crianças supervisionadas por professor. Em média, nós tivemos 65,5 alunos por turno de supervisão de um professor. Isso é muito, e a gente também conseguiu encontrar que os principais locais que acontecem os acidentes escolares são os parquinhos. Por quê? São locais que podem estar relacionados a picadas de animais peçonhentos, intoxicações e tiveram um P menor do que 0,05. Finalmente, temos que 43,2% dos docentes dos entrevistados apontaram como medida preventiva fundamental a implementação de regras e protocolos de conduta em casos de acidentes no ambiente escolar. Outra coisa, um déficit que nós temos no sistema ainda é a inexistência ou a pouca existência de sistemas de registro de acidentes. E a maioria desses registros que existem são em papel, o que deveria ter um sistema mais tecnológico para que permitisse uma memória a longo prazo.